Bom dia, saudações tricolores, mais um vídeo da Central Fluminense no ar para vocês. Dia difícil, após a derrota para o Atlético Goianiense, o Fluminense perde a invencibilidade no Brasileirão e se complica, né? Porque o Fluminense está numa sequência aí de jogos consideráveis, acessíveis, enfrentou Fortaleza, enfrentou o Atlético Goianiense e somou apenas um ponto. Se o time quer brigar por G4 e por título brasileiro, não pode deixar tantos pontos para trás. Mas o intuito desse vídeo não é para falar sobre a derrota de ontem, sim para falar de uma surpresa que aconteceu ontem, o não relacionamento do Wellington para o jogo. O Wellington ficou fora até dos relacionados. Até o momento que eu gravei esse vídeo aqui, não tem nenhuma notícia cabível que o Wellington se lesionou, se o Wellington aconteceu algum problema particular. E a pergunta que fica é: como fica o futuro do Wellington para o Fluminense? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações. Central Fluminense segue crescendo e isso por muito em conta vocês aí que nos assistem aqui na Central Fluminense, o nosso trabalho, notícias, análises e entretenimento. Central Fluminense pesadamente aí. Novidade no canal, seja membro por apenas R$ 2,99 por mês e ajude a Central Fluminense a continuar produzindo conteúdos aí, falando só de Fluminense, 100% Fluminense. E também, novidade, o Central Fluminense está transmitindo jogos lá na Dali, no aplicativo Dali App. Vai lá em site dalieapp.com.br e baixe para você acompanhar a transmissão dos jogos do Fluminense na minha voz aí, narração de Lenhard, comentários da galera do Central Fluminense, Capuano e Curirim. Mas vamos voltar aqui, vamos falar sobre o Wellington. O Wellington que chegou esse ano, é uma contratação que foi meio que contestada por parte da torcida. A torcida, muita gente não se agradou, muita gente se agarrou ao fato do Wellington ter sido vencedor no Atlético, mas existe todo um contexto atrás dessa contratação do Wellington. Reconhecidamente, o Fluminense precisava de um volante mais experiente, de um jogador para compor ali na posição, já que o Fluminense perdeu o Dodi no meio do ano passado, possuía Martinelli e Iago, mas faltava peças para ficar no elenco, para terem peças como opção. A gente precisava de um jogador mais experiente na posição. Iago é jovem ainda, Martinelli muito jovem. A gente precisava de um toque de experiência ali na posição. Só que o Fluminense contratou justamente o Wellington, mas trouxe de volta o Hudson, fato que incomodou não só a mim, particularmente, como parte da torcida, porque a gente se viu duas contratações desnecessárias até pelo valor de salário. O Hudson veio recebendo mais de R$200 mil e o Wellington, pelas informações que saíram na imprensa e tal, e se falam, o Wellington ganha mais de R$120 mil por mês. E são dois jogadores mais velhos, mais veteranos, que não vêm dando tanto retorno para o Fluminense. Ontem o Wellington ficou fora dos relacionados, sem justificativa plausível até o momento. O Wellington, o Roger Machado tentou encaixá-lo no time no início da temporada, tentou fazer um tripé de volantes ali no meio, não deu certo. O Wellington não está rendendo bem, todas as vezes que ele teve oportunidade não foi bem, não superou as expectativas da torcida e a gente vê que nem do treinador Roger Machado. Nos últimos jogos, o André ocupou espaço. Quando a gente esperava o Wellington titular, o André foi lá e tomou a vaga dele. E vamos falar um pouco sobre o Wellington, porque muito se falou do Wellington ter sido vencedor e titular no Atlético Paranaense. E como eu falei, existe um contexto. O Wellington, vamos falar do início. O Wellington surgiu lá no São Paulo, surgiu muito bem. 2011 para 2012, o Wellington surgiu lá no São Paulo, era tido como uma grande promessa do São Paulo. Só que ele teve uma boa fase ali por volta do segundo semestre de 2012, foi titular do São Paulo, só que ele foi perdendo espaço. Em 2014 ele foi emprestado para o Internacional. Jogou com o Abel Braga, jogou alguns jogos, mas também não foi bem. Voltou ao São Paulo, teve uma lesão grave no joelho e foi para o Vasco em 2017. Também não foi bem no Vasco. Foi depois de atritos
com a diretoria e com a torcida do Vasco perseguiu o Wellington saiu do Vasco, retornando ao São Paulo, que vendeu, negociou em definitivo com o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, o Wellington realmente ele foi titular nas campanhas do título da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Porém, a gente tem que entender também um contexto. O time do Atlético era muito bom, tinha o excelente Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é um grande jogador, o time do Atlético era muito bem acertado. E isso facilitou a vida do Wellington lá. Foi o capitão, ergueu as taças lá no Atlético. Só que depois da saída dos bons jogadores do Atlético, o Wellington, o time do Atlético caiu de nível, o Wellington foi perdendo espaços também por lá. Por incrível que pareça, ele perdeu espaço para o Richard, que jogou aqui no Fluminense em 2018, e a gente sabe muito bem que o Richard não é nenhum primor técnico. Aí o Wellington ficou sem espaço no Atlético Paranaense, o Fluminense viu uma oportunidade de mercado para trazer, mas eu acho que essa contratação foi errada. Porque o Wellington nunca demonstrou grande futebol assim. O melhor fase para mim do Wellington foi quando ele surgiu do São Paulo lá em 2012. Ele teve um bom momento no Atlético e tal, mas era muito por causa do time ser muito bom do Atlético, que foi campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Acho que houve um erro de avaliação na contratação do Wellington. Acho que, sim, ele é um jogador experiente, rodado, vencedor, ganhou a Copa do Brasil, ganhou Sul-Americana no Atlético, mas não é um jogador que agrega tecnicamente ao time. Não é um jogador que agrega. Acho que essa contratação do Fluminense foi errada, foi precipitada. Acho que o Fluminense meio que contratou às pressas o Wellington e trouxe de volta o Hudson e embaralhou tudo. Acho que se você quer contratar um jogador experiente, ele tem que ser muito bom para entrar, para vir no Fluminense, até para ser titular, para você trazer um experiente para ser banco, eu acho que nem compensa tanto, já que você tem Martinelli, você tem o Iago, bons jogadores e jovens que dificilmente serão reservas para um jogador mais experiente, com físico inferior. Infelizmente, agora é resolver essa situação do Wellington. Como que vai ficar? Como vai ser o futuro do Wellington no Fluminense? Vai perder espaço de vez? Porque também tem uns boatos aí que o contrato do Wellington pode ser renovado automaticamente se ele for relacionado a 60% dos jogos. Ontem ele não foi relacionado. Será que ele vai deixar de ser relacionado? São perguntas ainda que estão sem resposta. O fato é que, na minha opinião, a contratação do Wellington nessa temporada pelo Fluminense foi muito ruim, uma contratação que eu já posso dizer aqui que foi ruim, eu já reclamava antes dele jogar, porque eu vi ele no Vasco, eu vi ele, boa parte dele ali no Inter, vi ele no Atlético, é um jogador comum, um jogador que nunca foi espetacular na sua posição, nem quando era jovem, ainda mais quando agora com mais idade, com 30 anos. Acho que foi uma contratação ruim do Fluminense. Agora, vamos ver, porque o Hudson vai ficar até o final do contrato, rompeu o ligamento do joelho e vai ficar no Fluminense se recuperando e dificilmente vai jogar novamente pelo Fluminense nessa temporada. O Wellington recebe um salário considerado alto. O Fluminense precisa de volante, já ia contratar um segundo volante, mas não sei como vai ser o aproveitamento do Wellington. Será que vamos ter que contratar outro volante? O Fluminense tem intenção de conta com o Wellington, tem intenção de utilizar, o Roger Machado tem intenção de utilizar, porque tem um fator determinante aí. O Wellington visivelmente está fora de forma. Acho que isso também foi um fator para o Roger até tirar ele da lista de relacionados. Mas e aí? Como vai ficar a situação do Wellington? Quero saber a opinião de vocês. Foi uma boa contratação o Wellington? O Wellington tem espaço ainda no Fluminense? Vocês acham que não? A opinião de vocês é muito importante aqui na Central Fluminense. Vou pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar as notificações. Central Fluminense segue crescendo. E aí, meus amigos, o Wellington, como vocês avaliam a passagem do Wellington até aqui? Vou ficando por aqui. Central Fluminense pode aparecer a qualquer momento. Então é isso. Saudações tricolores. Até a próxima, galera. Valeu!